Bem-vindos ao canal Filmes em Resumo. No vídeo de hoje, vou mostrar para vocês um filme de romance, suspense e drama de 1992, intitulado Lua de Fel. Spoilers à frente. Para sua viagem de 7 anos de casamento, um jovem casal viajou no navio de cruzeiro Mediterrâneo para Istambul, a caminho da Índia. Fiona está muito feliz por finalmente poder fazer esta viagem com seu marido, Nigel, e espera que ela possa ajudar com seus problemas conjugais. Fiona pede licença por um momento para usar o banheiro e Nigel fica no convés. O tempo passa, então o preocupado Nigel procura sua esposa para ver se ela está bem. Para sua surpresa, Fiona está cuidando de uma jovem e bela mulher francesa que está gravemente enjoada do mar. Fiona e Nigel levam a francesa para o convés para que ela possa tomar um pouco de ar fresco. Depois de lhe dizer para onde vão, Fiona pergunta para onde a francesa está indo, e ela só diz que planeja ir para um lugar muito mais distante. Durante a noite, Nigel vai sozinho para o bar interno do navio, onde encontra uma mulher dançando. Nigel senta-se no bar e pede uma bebida enquanto olha para ela. A mulher termina sua dança e desce até o bar para tomar uma bebida. Nigel então a reconhece como a francesa de antes. Ele pergunta se ela está se sentindo melhor, mas a francesa finge que não se lembra dele. Ela então exige que Nigel lhe diga algo engraçado. Nigel tenta inventar algo, mas ele não consegue divertir ela. Ela se levanta e vai embora. Nigel fica mais uma vez na lateral do convés. De repente, ele é abordado por um homem em uma cadeira de rodas chamado Oscar. Ele o chama pelo nome, para grande surpresa de Nigel. Oscar fala com ele sobre Mimi, a francesa. Ele diz que Mimi é sua esposa. Depois acusa Nigel de querer dormir com ela. Ele adverte Nigel para ter cuidado com ela, dizendo que foi ela quem fez com que ele estivesse em uma cadeira de rodas. A sinceridade de Oscar faz Nigel tremer. Neste ponto, ele pede a Nigel que o ajude a subir a porta elevada. Nigel obedece, e ele segue Oscar em sua cabine. Oscar oferece a Nigel uma taça de champanhe enquanto ele começa a contar sua história. Ele conheceu Mimi em Paris em um passeio de ônibus. Oscar sentou-se perto dela dentro do ônibus e ficou com seus olhos grudados nela o tempo todo. Quando Oscar percebeu que Mimi não tinha um bilhete, ele colocou seu próprio bilhete na mão dela. Isto, por sua vez, o levou a ser expulso do ônibus. O ônibus foi embora e Mimi olhou para Oscar com um olhar nebuloso e enfeitiçado. Oscar explica que ele era um aspirante a escritor que se mudou para Paris para seguir os passos de seus heróis literários. Infelizmente, todos os seus romances foram rejeitados pelas editoras. Após seu primeiro encontro, Oscar ficou apaixonado e seguiu a rota dos ônibus todo dia. Um dia, ele se aproximou de uma mulher, esperando que fosse a Mimi, mas não era. Mesmo assim, ele a levou a um restaurante, e numa reviravolta de acontecimentos, a garçonete que o servia era Mimi. Quando Mimi saiu com seu pedido, Oscar a acompanhou de perto e a convidou para jantar no dia seguinte. Depois de pegar Mimi em suas aulas de dança, os dois foram comer em um restaurante tailandês. Um silêncio constrangedor recaiu sobre eles, porém não foi forçado ou sofrido. Havia uma leveza inocente. Os dois saíram em seguida para um passeio noturno. Quando o sol nasceu, eles se sentaram em um banco. Lá, Oscar admitiu que estava procurando por ela. Por sua vez, Mimi tirou o bilhete que ele lhe deu, e Oscar ficou emocionado por ela ter ficado com ele durante todo este tempo. Mais tarde, os dois apaixonados foram para o apartamento de Oscar, e com os dois sem roupa, eles fizeram amor. A partir de então, Oscar e Mimi passaram seus dias ficando em casa, fazendo amor e se apaixonando. Neste ponto, Oscar começa a descrever com cada vez mais detalhes os aspectos eróticos de sua relação para Nigel, que agora se sente desconfortável com toda a obscenidade. Nigel se despede de Oscar depois de ouvir sua história. Nigel volta à sua pequena cabine para encontrar Fiona dormindo profundamente. Na manhã seguinte, Nigel conta a Fiona o que aconteceu na noite anterior, e Fiona apenas sorri. Os dois tomam café da manhã no refeitório do navio, e de repente, Oscar e Mimi entram em cena. Fiona espera que eles não se juntem a eles, mas Oscar vai dizer olá. Oscar manda Mimi para uma mesa diferente com alguns oficiais de aparência importante, enquanto ele fica com o casal. Pedindo nada além de vinho, Oscar domina a conversa com seu humor negro. Depois de um tempo, eles são acompanhados à mesa por Mimi, que se senta diante de Nigel.
Nigel. Debaixo da mesa, Mimi brinca com os pés com o tranquilo Nigel. Oscar pede a permissão de Fiona para pegar Nigel emprestado para ouvir o resto de sua história. Apesar de estar incomodada, Fiona concorda. Quando Oscar e Mimi se retiram, deixam o outro casal atordoado à mesa com o encontro bizarro. De volta à cabine de Oscar, Nigel está sentado escutando sua história mais uma vez. Oscar está compartilhando revelações com ele para expandir seus horizontes sensuais. Ele até mesmo ataca a vida íntima inadequada de Nigel com Fiona. Com isso, ele continua com sua história. Mais dias se passaram onde os dois haviam ficado em seu apartamento e feito amor. Temendo que o relacionamento deles estivesse se tornando sem graça, Oscar organizou um encontro noturno com seus amigos. Durante a comemoração, Mimi viu Oscar brincando com sua antiga companheira de quarto. Mimi começou a sentir ciúmes, então ela se aproximou de seu conhecido da aula de dança e começou a dançar com ele de uma maneira muito sensual. Oscar se sentiu magoado com isso, então ele saiu do salão e pegou um táxi para casa. Mimi voltou para casa pouco depois, se sentindo culpada pelo que havia acontecido. Mimi começou a dizer a Oscar o quanto ela o amava. Oscar também a amava, mas ele temia que a vida íntima deles estivesse prestes a declinar. Depois de algum tempo, o casal desistiu e Oscar percebeu que, finalmente, as chamas do desejo tinham se apagado completamente. Antes de poder continuar a história, Mimi entra na cabine e Nigel se levanta, tentando fugir da situação. Novamente, Oscar sugere sutilmente que Nigel quer dormir com Mimi. Nigel sai do quarto, e uma vez fechada a porta, ele pode ouvir o estranho casal dar risada. Por um momento, ele não pode deixar de sentir que está sendo submetido aos jogos indecentes do casal. Nigel volta à sua própria cabine onde Fiona está esperando por ele. Fiona está chateada, sentindo ciúmes da Mimi. Com Nigel tentando consolar ela, eles se dirigem para o convés. Lá, eles encontram um senhor indiano com quem fizeram amizade no dia anterior. Ele pergunta a Nigel se eles têm seus próprios filhos. Fiona diz que Nigel não quer ter filhos. Se sentindo constrangido, Nigel começa a mudar de assunto. Fiona comenta que sente frio e o homem oferece generosamente seu casaco, enquanto Nigel volta para a cabine para buscar o casaco da própria Fiona. No caminho de volta, Mimi o intercepta e ela adverte que nem tudo que Oscar lhe diz é verdade. Ela então pede a Nigel que venha até sua cabine às 5 da tarde, porque ela quer lhe explicar algumas coisas. Depois deste encontro, Nigel retorna a Fiona carregando seu casaco, e o casal se dirige para dentro do salão para um jogo de cartas com as outras pessoas no navio. Nigel olha impacientemente para seu relógio, esperando pelas 5 da tarde, e quando chega a hora, ele se levanta e diz à esposa que Oscar está solicitando outro encontro. Quando Nigel chega à cabine, está completamente escuro. Ele ouve Mimi mandando ele fechar a porta. O contorno de seu corpo está ali, deitado na cama. Nigel vai beijar a mão de Mimi e de repente, as luzes se acendem. Mimi sai de trás de Nigel, saindo da cabine com pressa. É revelado que Oscar é quem está deitado na cama, e isso faz o casal rir quando Nigel tinha beijado sua mão. Nigel está completamente indignado com os jogos do casal, mas Oscar diz que vai deixar Nigel ter um caso com Mimi, na condição de que ele escute a história toda. Oscar explica que ele não tem mais as partes funcionais do corpo para satisfazer a Mimi, então ele desistiu de evitar qualquer aventura dela. Agora, ele ajuda a supervisionar. Nigel se senta e Oscar continua o resto da história. O fracasso repetido de Oscar em conseguir publicar seu trabalho, levou a uma atitude cínica dentro dele. Por sua vez, ele perdeu sua paixão pela Mimi, e dia após dia ele fica ressentido com ela por seus fracassos. Uma tarde, uma violenta discussão se desencadeou, e Oscar deixou Mimi inconsciente por um momento. Se sentindo culpado, Oscar levou Mimi ao parque de diversões e eles passaram um bom dia juntos. No entanto, Oscar finalmente expressou sua visão sombria sobre o relacionamento deles, dizendo que sempre pensou que não duraria e que seria melhor deixar que ele morresse. Mimi tentou o convencer do contrário, mas Oscar insistiu. Mimi finalmente desistiu e foi embora. Durante os dias seguintes, Mimi continuou a procurar Oscar para aceitar ela de volta, mas Oscar a rejeitou todas as vezes. Uma noite, quando Oscar estava voltando de um bar, ele viu Mimi dormindo no chão perto de sua porta. Então,
ele a deixou entrar no quarto. Lá, Mimi se ajoelhou para implorar a Oscar que a aceitasse de volta. Quando Mimi fez isso, Oscar começou a formar uma ideia sombria e sádica. Enquanto Oscar concordou em manter seu relacionamento com Mimi, ele fez de sua missão sujeitar ela a um inferno na vida, para que Mimi desistisse do relacionamento deles. Uma noite, Mimi preparou um jantar de ação de graças para Oscar, mas ele se recusou a comer e até zombou de suas habilidades culinárias. Eventualmente, chegou a um ponto em que a Mimi foi afetada fisicamente, tendo alergias, e seus cabelos ficando frisados e selvagens. Oscar às vezes a insultava na frente das mulheres com quem ele tinha um caso. A crueldade de Oscar chegou a um ponto em que ele obrigou Mimi a interromper a gravidez, quando descobriu que ela estava grávida. A operação foi um sucesso, mas várias complicações deixaram Mimi em um estado terrivelmente enfraquecido. Ver Mimi em tão mau estado havia finalmente penetrado em seu coração de pedra. Quando Mimi abriu os olhos após a operação, ele prometeu a Mimi que os dois iriam fazer uma viagem quando ela se sentisse melhor. Oscar e Mimi embarcaram então no avião. Em um último ato de crueldade, Oscar tomou todas as precauções para que Mimi partisse no avião sem ele, se livrando dela de vez. Nigel e Oscar concluem a sessão por enquanto. Nigel sai da sala e vê Mimi esperando próximo à porta. Mimi pergunta se ele está com raiva dela, mas Nigel diz que ele está confuso. Os dois compartilham um beijo antes da partida de Nigel. Nigel se dirige à sala de jantar, mas quando ele chega lá, o jantar já terminou. Ele tenta procurar Fiona no bar, e a vê flertando com um italiano. Nigel leva Fiona com ele de volta para a cabine deles. No caminho para lá, Nigel reclama do flerte de Fiona, mas Fiona responde que ela sabe que Nigel quer dormir com Mimi. Na noite seguinte, Fiona está totalmente afetada pelo enjoo do mar. Nigel sugere que ela tome um comprimido. Isto enfurece Fiona, e ela começa uma briga sobre como ele sempre a faz tomar pílulas antes de se queixar de não ter filhos. Mas eventualmente, Fiona cede e concorda em tomar uma pílula. Quando Nigel dá a ela duas, em vez de uma, Fiona se irrita e afirma que Nigel deveria ir em frente e dormir com Mimi. Ele se enfurece e se dirige a Oscar para ouvir o resto da história. Oscar passou os 2 anos seguintes pegando várias mulheres bonitas em Paris. Um dia, Oscar foi atropelado por um ônibus, causando uma fratura em sua perna. Para sua surpresa, ele foi visitado por Mimi, que fingiu uma gentileza. Mas logo Mimi agarrou seu braço e o arrastou para o chão enquanto suas pernas estavam em péssimas condições. No final, Oscar ficou paralisado da cintura para baixo. Estranhamente, Mimi se dedicou a cuidar de Oscar. Ela ficou com ele e o serviu com forte devoção, mas de vez em quando, Mimi jogava seus caprichos perversos sobre Oscar como uma vingança. Mimi continuamente humilhava Oscar e lhe negava todos os prazeres da vida, tanto quanto podia. Mas apesar de tudo isso, Oscar e Mimi sabiam que somente um com o outro tinham um laço de extrema paixão e extrema crueldade. Como tal, eles decidiram se casar. Oscar admite a Nigel que ele tem sempre medo de perder o amor de Mimi, por mais distorcido que ele seja, para outra pessoa. Com isto, Oscar conclui sua história e manda Nigel embora para que ele decida se terá um caso com Mimi. Nigel retorna à sua cabine e descobre que Fiona ainda está dormindo. Ele decide ir para o salão onde é realizada uma festa de gala de Ano Novo. Nigel vai se juntar a Mimi para dançar, apesar de Nigel dançar mal. A contagem regressiva para o Ano Novo começa e Mimi se dirige a Nigel. Mimi pega sua mão e dança lentamente com ele na pista de dança. Nigel tenta beijar Mimi, mas ela se recusa. É quando Mimi menciona que sua esposa está lá, observando os dois. Nigel olha para o bar e vê Fiona ao lado de Oscar. Nigel vai até lá e tenta arranjar uma desculpa, mas Fiona viu tudo, e ela lhe diz que Oscar a fez ir até lá. Fiona então vê Mimi dançando e ela vai se juntar a ela. Nigel é forçado a assistir enquanto sua esposa e sua quase amante dançam sensualmente e se beijam intimamente na frente de todos. Então, Mimi e Fiona se dirigem para as cabines. Oscar ri da farsa caótica enquanto Nigel sai da sala com raiva. Momentos depois, Nigel acorda em sua cabine depois de se embriagar. Ele se dirige à cabine de Oscar, onde vê Fiona e Mimi dormindo peladas enquanto Oscar está sentado lá esperando por ele. Oscar afirma que as duas mulheres fizeram amor, zombando de Nigel até os limites dele. Esta atitude fez o furioso Nigel tentar estrangular Oscar, então Oscar puxa uma arma,
fazendo Nigel recuar. Mas numa reviravolta assustadora de acontecimentos, Oscar começa a chorar e aponta a arma para Mimi. Ele atira nela 2 vezes antes de colocar a arma dentro de sua boca e depois a dispara. Nigel e Fiona estão em estado de choque, os dois se retiram para o convés superior enquanto os corpos de Mimi e Oscar são recuperados pelos paramédicos. Finalmente, Nigel e Fiona se abraçam após a experiência bizarra e traumatizante. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, para que você possa assistir a mais vídeos como esse. Obrigado por assistir.